Olá, pessoal. Olá, pessoal. Estamos na semana do Natal e eu enfeitei aqui a nossa tela, mas ontem era domingo, dia 18, dia do último, né, último dia da Copa do Mundo de futebol, né, e vencido pela Argentina, enfim, quem é melhor e quem se empenha bastante ganha, né? Hoje eu resolvi que, em vez de fazer a previsão só para essa semana, vou começar a gravar para vocês as previsões para 2023. Eles não vão ser gravadas todas de uma vez, porque é muita coisa para eu explicar para vocês. E eu quero que vocês entendam também como acontece essa leitura? O que que significa cada coisa que a gente, por exemplo, os astrólogos falam, né? Porque parece que tudo sai é fruto da imaginação, não é fruto da imaginação da gente. Tudo isso é um estudo, né? Estudo, a gente estuda para isso, né? Então, eu vou até tirar essa coisa, porque como eu vou compartilhar tela com vocês, então eu vou ter que tirar essa fantasia de Natal e eu vou começar a fazer as minhas gravações. Vamos lá, tirando essas fantasias que eu arrumei aqui. Deixa eu ver onde que tá, que eu coloquei como é que chama, né? Uma brincadeira, né? Foi uma brincadeirinha que eu fiz com você. Então, vamos tirar, ok? Vamos tirar, deixa eu ver. Sai? Não, cadê ele? Ah, eu sei como é que faz. Faz aqui. Pronto, já tirou. Pronto, senão vai dar dificuldade para eu, assim, compartilhar a tela, né? Bom, então, a coisa mais importante desta semana, né, principalmente hoje é dia 19, é que nós temos o ingresso do Sol em Capricórnio. Isso eu coloquei no site, no meu site, né, e no Somos Todos Um, no horóscopo que eu escrevo, já coloquei lá e normalmente eu conto isso para vocês, né, todas as semanas. Então, no dia, vou mostrar, vou abrir aqui, no dia ingresso do Sol em Capricórnio. Claro que a gente sempre fala do segundo a nossa latitude e longitude, né? Eu normalmente aqui eu tenho São Paulo, mas não faz tanta diferença que eu estou falando do como é que fala, do horário oficial do Brasil, né? Fora aqueles países, aqueles estados do Brasil que tem um fuso diferente, então aí realmente não poderia servir. Teria que mudar o, é, a localização, né? Vou botar aqui Brasília, pronto. Brasília, só para não ter diferença, tem uma pouquinha diferença, né? Porque quando a gente faz astrologia mundial, num país é sempre bom fazer do lugar onde vamos estar. E aí vamos lá olhar ingresso, Capricórnio, que é o início do verão no nosso hemisfério e do inverno no hemisfério norte. 3 meses, né? Os 3 meses no qual é o inverno, o senhor inverno que vai reinar lá no hemisfério norte, tanto que Capricórnio está relacionado com o planeta Saturno, né? Aliás, Capricórnio e Aquário, na astrologia tradicional, né? É, como é que é esse mapa do ingresso? Então, dia 21 de dezembro, 18 horas e 48 minutos, no horário de Brasília, esse é o mapa. Vou tentar compartilhar para você. Espera aí, não fazer erros. Compartilhar. Recording, share screen. Eu fui aprendendo, sabe? Nossa, eu fiz tantos erros no começo que eu ficava alucinada.
É, porque a gente fica nervoso. E as primeiras vezes eram, inclusive, lives, eu fui convidada a lives, nossa, depois eu comecei até eu mesma a organizar, né, inclusive para a CNA, né, a Central Nacional de Astrologia, fiz muitas lives. E aí depois eu resolvi eu mesma fazer as meus para o meu canal do YouTube, que, aliás, se inscreva aqui, né? Já se inscreva, fica ali, faça os comentários, me ajude que eu te ajudo. Muito bem. Esse mapa que eu estou compartilhando, esse programa é o Pegasus. Veja bem, ele não é o mais complicado, ele não é o mais preciso, como o mapa, assim, que te dá muitas informações, não. Ele é um mapa muito bom para visualizar. Então, para estudo, ele é maravilhoso, ele funciona muito bem. O que que nós vamos ter? No momento da alunação, nós temos o Sol na casa 7, o ascendente em Câncer. Então, esse eixo é o eixo do quê? Família e propriedade. Eu sempre falo que é o TFP que fica nesse eixo, né? O que é meu, o que é que eu faço. Mas ele é o eixo também, né? Tá vendo lá em cima, né? Mostrando o início de alguma coisa. O meio do céu está em Áries, né? E a quarta casa, né? Você faz bem o eixo dos quatro é, signos cardinais. Né? E Capricórnio, como eu falei, é regido por Saturno, que já está na casa 8. Talvez ele esteja realmente falando do fim de um ciclo, porque casa 8, aquilo que se começou durante o ano, ele vai terminando. E aqui pode estar falando também da parte dessa casa 8. Depois eu vou falar sobre ela. O Sol, em astrologia mundial, fala do quê? Das figuras de destaques, sejam artistas, reis, chefes de Estado, presidentes, né? Então, é uma focalização muito grande que normalmente tem uma relação com o Sol de cada país, né? Nós estamos falando de astrologia mundial, então, aqui mostra talvez o Sol na casa 7, mostrando para os outros, porque a casa 7, que é a casa dos outros, é a casa dos diplomatas, do Itamaraty, dos acordos internacionais, até daquela coisa do Mercosul, se vocês lembram, fala da ONU, mas tem a ver com assuntos internacionais. Então, é mostrar para os outros, né, para os outros países, quem é esse chefe que vai aparecer agora e como ele vai trabalhar. Qual é o trabalho que ele vai ter? Qual é o projeto, né, de governo? Então, isso para nós, eu estou falando do mapa do Brasil, né? Então, os assuntos internacionais. Pode também salientar algum tipo de conflito. Conflito com o outro. E aqui eu poderia falar que esse aspecto de quadratura do Sol com esse Júpiter, que é o governante da casa 6, que é a casa do trabalho, a casa dos ministérios do trabalho, especialmente dos empregos, mas esse está em conflito com o Sol. E pode estar indicando também, é, porque a casa 9 é a casa do legislativo. Infelizmente, o que, que nós temos aí no legislativo? Parece que nós temos um STF que está fazendo leis, né? Resolve fazer leis. Nós observamos isso. Esse negócio de rasgar a Constituição, que a gente está vendo o tempo inteiro, né? Em algumas, né, algumas mídias, alguns canais de televisão ou mídias de internet, está aparecendo para mim muito forte aqui, porque está realmente relacionado com o quê? Com as leis, com o judiciário, também é, nessa casa, que é a casa 9, nós vamos ter é, ali muito claro o comunismo e os partidos de esquerdas, que sejam eles, que a gente chame de socialistas ou comunistas, tá? Porque o Partido Comunista, o Partido de extrema esquerda, são regidos por Netuno. E
Por que isso? Eu demorei um pouco para entender, porque para mim ele tinha muito a ver com Urano. Não, imagina, é muito social, fala. Não, tem a ver com Netuno porque é utópico, porque o Netuno é o sonho de tirar as pessoas da miséria, o sonho de tirar as pessoas da pobreza, porque Netuno tem relação com isso. Netuno, em astrologia mundial, olha que o Netuno está aqui, está do ladinho, ainda estão juntos, apesar de que realmente o legislativo já está se encaminhando para Áries, né? Ele já entrou em Áries, deixa eu ver qual é o grau. Isso, no momento da aluna do 21, né, no dia 21, ele entra em Áries definitivamente. Então, aqui fala justamente, talvez, da posse, né, desse novo rei que está aqui. Mas depois nós vamos falar desse Marte, que é o regente do meio do céu, tá? Porque o governo de uma nação é sempre vista na casa 10. Aí hoje eu vou explicar um pouco legal para vocês, por quê? Porque eu tenho um curso de astrologia mundial que está à venda e que vocês podem adquirir. É um curso bem grande, com PPTs, com eu explicando, no qual vocês têm todas essas informações para estudo. Para acrescentar, né? É como eu também, quando faço também curso com outros colegas para saber mais, né? Bom, e aí, o que que a gente também fala? Fala, o que que faz, né, o Sol? O Sol tem que trazer um momento de otimismo, mas ele não está em bom aspecto, né? Então, em relação a esse Sol de Capricórnio, não temos um bom aspecto do Sol, tá? E isso pode estar indicando que já a partir né, do início, né, desse ingresso, nós estamos preocupados com a parte mais é, prática, talvez, né, do dia a dia, de como isso vai funcionar, né, no novo governo. E eu estava falando de Netuno. Bom, o Netuno, ele fala dos assuntos esotéricos, religiões, tá? Porque tem relação também com o esoterismo, nós sabemos disso. Porém, ele indica as minorias raciais. E olha ali que o Netuno estava em conjunção, quer dizer, o Júpiter já está saindo praticamente dessa conjunção, mas ele estava em conjunção, tá? Com o quê? Júpiter, quantos graus? 7 graus. Então, ele agora já está se afastando de Netuno, mas ele estava em Peixes até agora há pouco. Né? Tanto que nós vimos prisão de índios, né? E os índios são uma minoria racial. Então, nós temos também que pensar nessas minorias de excluídos, não precisa ser só racial. Pode ser religioso, pode ser por causa das preferências sexuais, né? Da cor da pele, não importa. Tem um pouco a ver com essa discriminação. E aí vem esse Júpiter e fala: não, mas eu faço, eu mando, eu. E olha o aspecto que esse Júpiter tem com Mercúrio e Vênus em Capricórnio, né? Mercúrio, em astrologia mundial, tem um significado de, claro, propaganda, marketing, comunicações, crianças, ensino, tá? Intelectuais, professores, escolas, faculdades. Tem relação com meios de transportes e comunicação de geral, e normalmente, se fosse um país, por exemplo, como a Itália, que tem um primeiro-ministro, além de ter um presidente, porque lá não é presidencialista, né? O presidente tem um papel de, como é que eu poderia dizer, de preservar a Constituição. Em geral, é um jurista de carreira, um jurista aposentado, enfim, uma figura de destaque, mas que tenta preservar a instituição, inclusive conciliando as câmaras, né? É um pouco como na Inglaterra, o primeiro-ministro e o papel da rainha, né? O primeiro-ministro ia todo dia lá falar com a rainha, falar: olha, nós estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo, e ela podia até não dar muito palpite, não sei, né? Mas o presidente da República, em geral, dá. Aqui, como é presidencialista, é diferente, é um pouco como. E tem muitos países, né, presidencialista, mas isso cria também uma ideia de que o presidente ele é onipotente, onipresente. E na realidade ali ele se
é, ele tem conflito com a lei, né? E ali a gente vê muito. Inclusive, Júpiter, nós sabemos que Júpiter entrando em Áries, Júpiter é o planeta da gastança, é o planeta do muito, né? E aí fala da economia de mercado, né? Fala também universidades, professores, quer dizer, se Mercúrio tem a relação com o ensino primário, as escolas, o outro vai estar lá em cima, está no ensino superior, já estão nas universidades, e esse o conflito que vai estar o legislativo de casa 9. Casa 9 é legislativo. Então, continuaremos ver coisas meio confusas, conflitos sobre as leis que querem ser implantadas. Então, tem também uma relação muito forte com comércio interior e dívida externa, tá? Especialmente. Uma outra coisa que tem nessa casa 9 analisada é o petróleo, é a casa do petróleo. Bases de petróleo, os lugares que a gente coloca na nossa costa e que tem os limites do país, né? Eles ficam muitas vezes ali nessa casa 9. O turismo, tá? Também tem ali as viagens que às vezes o chefe de Estado tem que fazer para o exterior, ou então como o Brasil quer se mostrar para os outros, né? É um trabalho que o Itamaraty que faz. Aí eu falei assim, então vou mostrar para vocês uma outra coisa. Se o Sol é o que reina, é o chefe de Estado, a Lua é o povo. E olha aqui a Lua sendo a regente desse ingresso, tá? Então, a Lua, regente de Câncer, que está no ascendente do mapa do ingresso. A Lua, ela tem, sim, relação com a maternidade, claro. Os assuntos triviais, a família, o dia a dia, e aí fala dos gastos. Olha que está a Lua em Sagitário, né? Tudo muito caro, a gente vai ouvir falar, estou com dívidas, né? Casa 6, que é a casa também do Ministério do Trabalho, dos sindicatos, tá? Policiais. Olha a Lua em oposição a Marte, ainda com essa vontade de pegar as armas, né? Ficam muito povo na frente dos quartéis, do outro lado, perguntando, né? Olha onde está Marte, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, aqui Marte, né? Então, a Lua em oposição a Marte, Lua sendo puxa, mas que rumo está levando o Brasil? Para onde nós vamos? E aonde está a cabeça que não faz nada? Está na casa 12, ou está doente, ou está prisioneiro, ou está impossibilitado de agir. E a Lua está reclamando ação. Olha aqui o Marte, né? E Marte é sempre relacionado com guerra. Eu poderia dizer só guerra, não, pegar nas armas, movimentos militares, polícias, também muita violência e confrontos. Então, pode ter ainda muitos confrontos com polícia, tá? Podem aumentar também os acidentes nas estradas, visto que Marte, deixa eu ver se ele ainda está retrógrado, e ele vai ficar retrógrado ainda até janeiro. Deixa eu ver até que dia de janeiro, dia 12 de janeiro. Então, essa retrogradação de Marte, eu acho que, eu não sei, até eu mesma, eu estou aprendendo muito sobre retrogradações em mundial. Por quê? Na retrogradação do seu próprio mapa, todos os planetas, a maioria dos planetas retrograda, todos, né, menos a Lua e o Sol. Mas qual é a função deles? Né? Quando é um planeta rápido, ele fica pouco tempo, quando não é Mercúrio, como Vênus, até Marte normalmente fica pouco. Esse ano, Marte resolveu retrogradar bastante. E a retrogradação
vai para trás na nossa atuação, naquela coisa de ir para frente, fazer coisas. E eu tenho a impressão que essa vontade que o povo está demonstrando de ir lá nas armas e pedir de volta a polícia na rua, ou então não é nem isso, é o próprio exército na rua, eu acho que isso tem a ver com essa retrogradação e que provavelmente quando chegar depois do dia 15 de janeiro, deve dar uma acalmada, né? Não sei se a pessoa fala, bom, agora já foi, agora a posse, mas aí também teríamos que ver o ingresso do Sol em Aquário, né? Porque aí ele vai passar por esse Plutão que está aqui, quer dizer, aqui quando esse Sol pegar esse Plutão, pode ter uma implosão, tem alguma coisa que vai acontecer, isso nós vamos ver depois nas configurações de mundial, não somente aqui, mas em relação ao mapa do Brasil, né? Bom, então, guerras, disputas com os outros países eu não estou vendo. Eu estou vendo o nosso povo falando de aumento de inflação, de custo de vida, do trabalho, das dificuldades que está tendo, né, todo mundo, e esse Marte lá prisioneiro na casa 12. Uma outra coisa que tem uma relação com esse Marte na casa 12 é que podemos ter ainda censuras e prisões ou de jornalistas e pessoas desse tipo. Aumenta também o perigo de acidentes de trânsito, especialmente devido às chuvas e às neblinas, porque casa 12 é casa de peixes, tá? Em astrologia mundial, o comércio e o dinheiro, ele é visto na casa 2, na área 2, aqui, ó, área 2. Então, quem é a área 2? Quem está regendo essa casa 2? O Sol. Então, o Sol vai falar em dinheiro. Por que estão discutindo o orçamento? Exatamente por causa disso. Então, essa discussão sobre o orçamento, o dinheiro, como é que vão usar, ministro da Fazenda, né, que aliás tem um problema aí, né, sobre o ministro da Fazenda, capital de giro, e os alimentos, né, porque a casa 2 é aquela que nos alimenta, nós não temos dinheiro para ir na venda ou na feira, nós não alimentamos. Então, aqui há uma espécie de conflito, olha aqui, o Sol regente de 2, que está aqui na casa 7, está em quadratura com Júpiter, tá? Então, essa quadratura com Júpiter é perigosa por causa disso, porque está falando em gastos, né? Não estamos falando justamente o tempo inteiro. E pega os juristas e fala, mas isso é inconstitucional, a PEC dos gastos. Ah, mas é por causa dos pobres. Aqui, olha, o povo que está precisando de dinheiro, está precisando melhorar a vida, né? Na realidade, eu acho que isso é muito narrativa, porque em nenhum momento aquilo, né, esse auxílio que está sendo dado, e não é só uma prerrogativa do Brasil, tá certo? Porque eu já falei para vocês, eu sou italiana, eu vejo a RAI o tempo inteiro, a TV italiana, lá também tem o que eles chamam de é, mínima renda cidadania, uma coisa assim, que também a pobreza é um fator do mundo inteiro, né? Acho que é quando o Netuno entrou em peixes. Ela piorou muito essa área. Bom, aí eu queria, é só para vocês aprenderem como é que a gente fala, né? Quando a gente está olhando para o mapa e falar o que, é que vai acontecer esse mês, né? Então, vai se falar justamente dessa posse, né, dessa mudança de governo. O que me preocupa um pouco é esse Saturno completamente sem aspecto, ou seja, talvez não esteja tão voltado assim para a sociedade é, como um todo, né? Porque casa 8 é a casa do fim das coisas, né? Casa que seria a casa de Escorpião. Mas ela fala dos pagamentos, dos empréstimos, das dívidas, tá? Mas também corrupção. Então, essa é muito perigosa. Essa posição. Será que esse Saturno, ao avançar, né, tá até perto do vértice aqui, ele vai fazer alguma coisa e vai ajudar a gente a enxergar mais claramente qual é o papel na sociedade, né?
que sociedade nós queremos? Porque aqui fala dos pobres, dos mortos, das pessoas que não têm meio de sobrevivência, né? Apesar de o Brasil, de uma maneira geral, não está mal nas figuras, né? Olha como é que está Touro, tá? Aqui, casa 11, Touro, tem até o nódo lunar aqui, é, que tem relação com o dinheiro. Ele está onde? Na casa 11. Então, na casa 10, nós temos o executivo, né? Nós sabemos executivo. Casa 11 é o Congresso. E o que, que nós temos ali? Um Urano, ou seja, o Congresso voltado à votação de leis, né, de coisas para ajudar o povo. Então, isso é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Então, sai, sim, talvez antes mesmo de janeiro, né, porque janeiro já é posse, vira o governo, e aí também vão entrar deputados que foram eleitos agora. Nem todos eles são favoráveis ao governo, né? Ao governo eleito que eu estou falando, ao governo de esquerda. Muitos deles são de centro ou centro-direita. Então, esse Urano pode estar falando do social, sim, de mobilização para o social. Está na hora da gente pensar nisso. E talvez essa seja até a imagem que lá fora o pessoal compra do Brasil, que temos mais relação, né, com o parlamento, legislativo, sim, mas com os planejamentos de como vai ser despesas, e as despesas têm que ir para o social, tá? Por quê? Porque veio Urano, e Urano fala do social. Uma outra coisa que me chamou a atenção aqui, a parte o Sol em mau aspecto com Júpiter, ou seja, o Sol quer gastar muito, tem a lei talvez do lado dele, mas não é toda a lei, porque não são todos, tem uma ilusão daquilo que vai poder fazer por causa do Netuno, que está aí. E queria, hoje, né, não vou falar mais muito, porque depois, na próxima gravação, vou falar sobre as grandes conjunções, e aí nós vamos falar mais de como isso funciona também para o ano que vem. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o mapa do Brasil, tá? Deixa eu pegar aqui. Brasil Independência, eu uso esse do 1608, tem gente que usa 1620, tem aquele outro da Leopoldina que coloca, que aconteceu uns dias antes e que vai colocar o ascendente é, em Sagitário. Tem a ver, né? Mas aqui a lua do Brasil, que está em conjunção com Júpiter, já é uma lua sagitariana. A lua é povo. Olha a casa 4. É um povo alegre, divertido, adora viajar, adora conhecer outras coisas, adora futebol. São pessoas otimistas, alegres, piadistas, né? Isso é muito do Júpiter, né? Então, esse mapa, eu sempre usei esse mapa, sempre deu certo. E esse é o mapa do Brasil, né? Com o Sol, né, porque nasceu em 7 de setembro, 1822, um sábado, e perto de São Paulo, né, ali no Planalto, que tem o ascendente aquário. Eu acho que tem tudo a ver, porque eu que tenho o ascendente aquário, minha irmã tem aquário, minha mãe era aquário, nós nos identificamos muito com o Brasil, né, viemos para cá, não é à toa. Bom, é um destino, né? O destino faz essas coisas. Mas olha uma coisa interessante que eu aprendi desde que eu comecei a fazer astrologia mundial. Quando foi feito, quando falaram para o Dom Pedro, está na hora da independência, etc., né? Parece que houve até maçonaria que estava no meio, é, pediram para o, olha, você quer o apoio da maçonaria, que tinha muita gente, né? Vamos te fazer aprendiz, companheiro e mestre, e a partir daí você vai ter o apoio da maçonaria. Eu quero que vocês entendam que até o presidente Kennedy, todos os presidentes americanos anteriores ao presidente Kennedy foram todos maçons. Não sei se vocês já leram o Dan Brown, mas ele explica muito bem como foi fundada, né, como fundada Washington, enfim. Então, isso acontecia muito, tá? E o apoio dos reis, o apoio, não sei, a maçonaria tinha muito mais poder político, talvez, do que hoje em dia, tá?
E aqui é o nosso mapa do Brasil, ok. Na casa 2, que é a casa do dinheiro, acabei de falar para vocês, né? Ah, casa 2, qual é a área, né? Porque quando a gente fala em casa de astrologia, a gente está falando de área. A área do dinheiro. E olha o que caiu esse planeta Plutão, que não era conhecido até então. Então, quando foi imaginada essa data, fica entre a data da Leopoldina e a data real do Dom Pedro, da declaração do Dom Pedro, é, Plutão não se conhecia e ele caiu ali na casa 2. E Plutão, a gente sabe que Plutão é corrupção. Hum, vou até ler para você, tá? Porque eu tenho minhas anotações que eu coloquei depois no meu curso. Petróleo, computação, reserva de mercado. Dá muito extremismo. Tudo que está por baixo da terra, seja metrô, esgotos, túneis, né? Petróleos, produtos, minérios, tudo que vem debaixo da terra, é ele tem um alto poder destrutivo e ele é levado a levar as pessoas à corrupção por poder e por dinheiro. E por que eu falo isso, gente? Porque Plutão está regendo o meio do céu. E aqui no meio do céu temos Escorpião. Escorpião que é o ascendente do acabado presidente eleito. O próprio Alckmin, Escorpião, as pessoas que chegam lá em cima no Brasil geralmente se encaixam nesse mapa. Ou seja, são pessoas que vão atrás do poder e que às vezes manipulam, tá? E tem sim relação com dinheiro e com corrupção. E não é só esse presidente, né? Nem aquele passado, nem o próximo. É um karma brasileiro que o Brasil tem que recuperar, tem que, eu digo expurgar, de uma maneira sincera, porque eu falo assim, que somente quem entende o grande projeto que tem no próprio país, e eu estou falando agora do criador, o projeto do país, só quem entende realmente isso é que vai entender como o Brasil pode se tornar uma das maiores potências do mundo, e não só pelas riquezas do solo, não esquece que aqui fala Saturno está em touro, as riquezas do solo do Brasil, aqui está o nosso dinheiro e a nossa riqueza, mas tem Saturno aí, Saturno está retrógrado, é um karma que vem, eu tenho a impressão que desde que do Dom Pedro, por quê? Porque quando o Brasil foi invadido, né? Eu não vou falar descoberto, ele não estava coberto, né? Ele foi invadido. Teve vários outros países, né? Nós tivemos os franceses no norte, né? Ficaram brigando. Os portugueses possuíram a terra. Para quê? Para roubar as riquezas desse país. Olha esse Saturno retrógrado, que vem de outra encarnação. E aí esse Saturno retrógrado, que é regente de Capricórnio, e Capricórnio está na 12, fala de karma passado. Então, enquanto a gente não expurgar esse karma, o Brasil não vai para frente, tá? Não vai conseguir. Como você fala assim para mim, mas por que esse Urano está em conjunção com Plutão? Olha aqui, casa 11, a casa do Congresso. Então, tem sempre essa tendência a trabalhar com esse Plutão em conflito, né? Conflito de interesse, lobbies que vão lá, que vão tentar sempre surrupiar os bens brasileiros. Essa é minha opinião, tá, gente? Não é para vocês. Bom, agora, olha que engraçado, né? Eu fui fazer as secundárias e talvez eu vou falar um pouquinho ainda agora, porque não quero fazer esse vídeo muito longo. Quando a gente faz as secundárias, a gente está pegando o mapa do Brasil e levando esses planetas nas caminhadas em volta. Vocês sabem que caminhadas quer dizer o quê? Circular em volta, os planetas vão virando, só que eles não
não ficam sempre na mesma rodinha que nem aqueles ratinhos que ficam na roda, né? O país vai em espiral, porque também a gente aprende, né? E aqui eu estou vendo um período bastante. Você vê que aqui quase não tem conflito, por enquanto, nas secundárias. Deixa eu ver o que fala das primárias. Nas primárias só pede, sim, dezembro, bom, aí agora. Em março tem o início de algo novo, uma nova esperança, é março mesmo, olha aqui, ó, tá? Enquanto agora tem esse período de transformação, isso é de transição, o que me incomoda é essa casa 12, tá? Que casa 12 é casa de é casa de peixes, eu sou peixes, mas eu não vou falar assim, a gente não vai para o lado espiritual. Peixes pode ser o melhor e pode ser o pior. Por quê? Porque é ilusão, não se ilude sobre as coisas. Não, mas sabe, não gasta, mas não importa. Depois vem, depois o dinheiro entra, não sabe fazer conta, é, tem dificuldade de lidar com as coisas da matéria, sabe, do dia a dia. E aqui também eu estou vendo que a a Lua, a progressão da Lua entra também a partir de março, abril, já na casa 9, que também é a casa da justiça, tá? Mas é muito estranho, né? Você se olhar para trás um ano, eu vou mostrar para vocês, olha o conflito vindo aqui desde dezembro do ano passado, especialmente a partir de março, até a própria período das eleições. Quantos conflitos, quantas brigas, né? E o que me importa agora, para terminar essa gravação de hoje, né? É, é mostrar para vocês alguma coisa sobre o trânsito planetário. Então, quando a gente olha isso serve para, como é que eu poderia dizer? Serve para o mapa da gente, né? A mesma coisa, só que o significado em mundial é diferente do que o significado no individual, né? Na pessoa. Eu vejo aqui realmente um período, inclusive aqui tem paralelos de Urano, que tem mudanças a serem feitas e tem mudanças que podem ocorrer, sim, já a partir, quer dizer, aqui entra bem essa coisa da Lua em relação a esse Netuno e logo depois de Urano. Então, esse período aqui é um período da instalação desse governo comunista ou de esquerda, né? É, o trânsito planetário, quando a gente olha para o trânsito planetário, a gente está falando de algo que está no céu, ou seja, aqui dentro é o Brasil, com a sua própria individualidade como país, e lá fora tem os planetas rodando. Então, aqui vai entrar, nós estamos hoje no dia 19, então só faltam 3 dias para ele entrar, e entra em Sagitário. O que ele está fazendo? Ele está fazendo uma conjunção exata com esses dois planetas, que é o Netuno e Urano, que está na casa do Congresso. Então, nós estamos vendo esse remanejamento, o chefe que vai lá e que fica falando para o deputado, você precisa votar isso, você precisa votar aquilo, né? Porque é assim mesmo, é tudo uma toma lá da cá, nós sabemos disso, não é nada, ninguém é inocente, ninguém vai por idealismo. Talvez algumas pessoas, eu conheço pouquíssimas, poucos. Talvez quando um jovem entra dentro da política, ele entra com esse entusiasmo de eu vou ajudar, eu vou fazer, mas o poder corrompe, gente. Isso basta ler, sei lá, ler Maquiavel, qualquer coisa que você queira ler, até é, os fundadores do Partido dos Comunistas, né? Meu, é só ler, né? Ler os bastidores do poder, tá? E aqui nós temos o Plutão, que está em Capricórnio e está na 12. Então, tudo isso está sendo feito por baixo do pano. Tem uma espécie de maquinação de grande. É, como é que eu poderia dizer? O Plutão, ele é
estrategista. Ele demora para fazer as coisas, entendeu? Mas quando ele faz esses grandes movimentos políticos, eles estão relacionados a Plutão, tá? E Plutão, ano que vem, vai entrar em Aquário. Mas nós não vamos falar disso agora, tá? Saturno está aqui na nossa primeira casa. Esse Saturno de primeira casa pode estar indicando a nossa forma de sentir o momento. Um momento triste, Saturno é um planeta de tristeza, de pessimismo, essa é a palavra certa, mas é também um planeta que nos faz pôr o pé no chão. Ou seja, gente, não vamos nos iludir, as coisas não vão mudar, mas nós podemos trabalhar cada um fazendo a sua parte e a coisa vai para frente. Esse Saturno que está aqui esse ano, entrará em peixes. E aí nós falaremos mais sobre isso nos próximos vídeos. Me ficam me esperando, tá? Atualmente, nós estamos vendo o Júpiter em conjunção exata com esse Plutão. Se Júpiter rege a lei, o judiciário, os altos juízes, né? Porque não é um juizinho pequeno, não, tá? Júpiter é o grande, porque ele era o rei do Olimpo, né? O que que ele pode estar ocasionando quando ele se encontrar com Plutão? Movimentos políticos muito grandes, movimentos de grandes capitais e multinacionais, pode haver privatizações ou o contrário, né? Porque o Plutão, às vezes ele tira e às vezes ele devolve, como ele fez com a Perséfone, né? Movimentos universitários também vão se falar muito, mas os tribunais e o judiciário estão muito ligados à parte financeira, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com a parte bancária nesse período, até porque o Netuno também está chegando perto, tá? Quando o Saturno, o Júpiter pega em trânsito, e isso daqui está próximo também, nós vamos falar também de. Eu acho que o problema mais assim é a falta de transparência nas coisas. Porque é isso, é o Plutão aí, ó, o Plutão aqui, né? Que está em oposição ao Mercúrio do Brasil e quadrado, aqui, ó, o Congresso, aqui, trabalhando pelo poder, tá? E fazendo as maquinações e as grandes, como eu poderia dizer, as grandes. É manipulação mesmo, é quando a pessoa faz estratégia, sabe? Porque o Plutão, ele come pela borda, ele vai fazendo, vai cercando, 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 até dar um bote, entendeu? E quando você está vendo, você já era. Enfim. Então, olha, por hoje eu vou deixar só aqui, até aqui, porque a gente ainda pode falar muito sobre esse mapa do Brasil, tá? E aí eu tenho clientes que já me falam assim, não, faz minha projeção, minha previsão para 2023, e como é que vai estar o Brasil? Seja o que Deus quiser, como diz o outro, né? Que Deus nos ajude. Em italiano a gente fala que Dio ci aiuti, porque realmente é aquela coisa, né? O brasileiro que tem muita fé pode começar a falar que Deus nos ajude. Mas a gente não pode também pensar só no negativo, porque as coisas, o destino do país não muda, tá? Esse Urano aqui que está aqui na parte do dinheiro, Urano entrou como falando, vamos distribuir melhor o que está no solo, vamos distribuir melhor as riquezas do Brasil. Será que nós vamos conseguir? Pode ser, por que não? Tá? Eu vou terminar por hoje, e assim, terminando agora, porque senão fica muito tempo e eu também fico cansada de falar. Então, vamos, até que eu nem tossi, né? Que é uma boa coisa, viu? É, eu fiquei, né, quase mais de 2 semanas com um resfriado, rinocinusite, tosse, não sei o que não veio positivo para o Covid, mas vai saber, né? Porque esses testes feitos em casa a gente nunca sabe. Então, vamos pensar nisso, é, é, observando aquilo que é essa
curta aula, né, que eu estou dando sobre astrologia mundial e sobre os rumos do Brasil e sobre o que nos espera. E por enquanto eu desejo para todos uma assim um Natal de amor, de alegria, de perdão, de resiliência, de adaptabilidade às situações. Vamos parar de nos enfrentar como inimigos, né? A gente consegue, até num jogo de futebol, torcer para o nosso inimigo de sempre, a rivalidade que tem entre o brasileiro e a Argentina. E de repente nós, né, superamos e fomos lá torcer pelos irmãos. Então, por que que não podemos também tolerar o nosso vizinho, o nosso parente que pensa diferente? Sejamos tolerantes. E ter resiliência, se adapte. As coisas não estão tão feias quanto parecem, tá? Confiem em Deus, tenham muita fé, porque a fé move o brasileiro. O brasileiro é um povo de fé e de religiosidade. É isso que eu desejo, que essa luz que vem com a simbologia do nascimento de Jesus, que é a volta da luz, né? Porque ela acontece, essas cerimônias, esse nascimento, para te dizer: olha, não vai ter sempre escuridão. Depois da noite nasce o sol. Uma boa semana para todos. E na semana que vem eu vou gravar, sim, eu vou continuar as minhas previsões e sempre observando. É, mostrando para vocês como é que se estuda um pouco a astrologia mundial, de uma maneira, né, não é que eu estou dando realmente uma aula, mas espero que vocês tenham gostado. Até uma boa semana, bom Natal, boas festas, muito amor, muita tolerância e muito carinho.